Hoje é um monte de gente pedindo ajuda para os universitários, né? Mas é a semana inteira que está todo mundo pedindo auxílio para os universitários. Viu, Lizardi? Tu nem imagina o que eu fiz. Depois eu conto. A gente instala aplicativo, desinstala aplicativo, daí não vai vídeo. A gente vai aprender, né? Ai, podia esquentar mais uma água, né? Léo, esquentou mais água? Parece você. Falou em cima. Chega. Mas não escuto nada. Você abriu o áudio? Eu já abri. Aqui, né? Você está viu? Aqui eu já abri. Perdeu o volume? Mas ninguém tá falando. Você está com uma aqui, ó. Foi.
enfim. Temos então as profs presentes, professoras do 5º ano, professora Marli Sauer, professora de língua portuguesa, professora Isolde, professora depois ela se apresenta melhor também, prof. Isolde, professora de geografia, história, professora Grazi, matemática e ciências, professora Raquel, de arte, temos também a professora Juliana Enzen, de arte, professor Sérgio, de educação física, professora Lizardi, coordenadora pedagógica dos anos iniciais, professor Ezequiel, vice-diretor da escola, também está na sala. Quem mais estou vendo aqui? Então, é o Leandro, diretor da escola. Enfim, vamos tendo esse primeiro contato, algo diferente, mas aos poucos a gente vai organizando as coisas e vai tentando fazer funcionar esse novo modelo aí de ensino deste ano. A pandemia não nos permitiu começar o ano igual a gente começou ano passado, né? Não nos permitiu iniciar com aulas presenciais, mas enfim, vamos fazendo da melhor forma possível. Pedimos a colaboração, agradecemos também a colaboração e a compreensão dos pais até agora, que estão tratando de fazer as coisas acontecerem, né, ajudando seus filhos, e é isso que é importante. Tá bom? Então, meu abraço a todos, agradecimento que todos que puderam permanecer, puderam vir, chegar até tirar um tempinho para participar da reunião. E vamos lá, passo a palavra então para a prof. Lizardi, coordenadora, também fazer a parte dela aí. Boa noite a todos. Eu vou convidar uma pessoa bem especial aqui que está nos ajudando, que ela veio aqui me dar um oi. Vem cá, dá uma boa noite aqui para os pais. Oi, gente. Tudo bom? A Vidi é a pessoa que nos ajuda, né, quando vocês ligam na escola e está nos auxiliando. E... Opa, deixa eu voltar aqui. Então, que bom, né, que todos participaram. Alguns pais já me mandaram um recadinho aqui que não iam poder participar, mas como dessa vez está sendo gravado a reunião, então depois a gente vai encaminhar para os pais, né, para eles saberem do que foi tratado hoje à noite, né. Então, como o Diri já falou, a gente tem os profs aqui. Esse ano, vocês sabem, as profs vão explicar daqui a pouco, mas eu vou colocar para vocês, então, como funciona o 5º ano. O 5º ano, ele é separado por disciplinas este ano, né? Ele não é mais uma nota só, eles vão ter várias notas para cada disciplina, né? Então, depois, cada professor vai se apresentar, vai explicar como vai funcionar, o que vai cobrar, o que vai ser avaliado, o que vai ser importante eles saberem. A gente sabe que a gente está com o portal esse ano, né? Alguns tiveram dificuldades para acessar, outros nem tantos. A gente está tentando ajudar, né? Todo mundo para poder dar certo. Alguns não conseguiram sozinhos, estão vindo para a escola, né? E a gente está ajudando na escola para acessar. Então, da melhor forma possível para todo mundo conseguir acessar esse Educar Web, tá? Então, eu sei que muitos estavam esperando que fosse aula online, né? Então, amanhã de noite seria bem importante todos vocês também participarem de uma outra reunião que vai acontecer, que é a reunião da ACPM, onde vai ter um representante, né, da Secretaria de Educação, que vai explicar, vai falar um pouquinho com todos vocês sobre a questão das aulas online, tá?
Então, antes de eu passar também para as profs, depois eu peço para o professor Ezequiel passar para as profs, né, todos irem se apresentando. Eu queria chamar o Ezequiel, que é o vice-diretor da escola, também para deixar sua mensagem inicial, e depois ele vai passar para os profs para adiantar a reunião. Boa noite, colegas, professores, boa noite às famílias, alunos. É com alegria que a gente se reúne, não talvez da forma como gostaríamos, presencial, mas todos que estão reunidos aqui é porque estamos bem, estamos com saúde, né, para chegar nesse momento. Então, o meu desejo de um ano letivo muito proveitoso, que possamos crescer juntos nessa caminhada, né? Que possamos aprender juntos os desafios da tecnologia, né? Que não é só para as famílias e alunos, é para nós também, professores. Estamos evoluindo junto, né? Neste desafio que a pandemia nos colocou e também acelerou, né, esse processo das tecnologias, e que mesmo depois no presencial possamos continuar usando a tecnologia como uma aliada no nosso aprendizado, né? Estamos na escola, como o professor Leandro, o professor Izade já colocaram, à disposição para ajudar, para tirar as dúvidas, contem conosco sempre, e aos professores também o desafio, né, o meu desejo de um bom ano letivo nos planejamentos e que lá em dezembro tenhamos sucesso com os objetivos alcançados, né, no processo de aprendizagem dos alunos, tá? Passo para qual professora? Um abraço, professora Marli. Bom, pode ser então, né? Alguém tem que começar. Boa noite, pais, alunos. Eu sou a professora Marli Sauer. Faz uns 18 anos que estou na Escola Bom Pastor. Ano que vem me aposento, se Deus quiser, né? E nunca pensei que fosse passar por isso. Achei que ia ser só o ano passado, né? Então, nós começamos bem empolgados, fomos lá, arrumamos as salas, enfeitamos, colocamos cartazes, né? Naquela ansiedade para esperar os alunos, só que, infelizmente, parece que tudo desabou, né? Veio a notícia que não dava, e tivemos que começar assim, né? Para nós, para mim, como prof, não é fácil, assim como para vocês, pais também, porque eu preferia 1000 vezes estar na sala de aula com eles, ver o rostinho deles, poder ajudar de perto do que de longe. Para mim é muito angustiante isso, mas eu acredito que como nós não começamos com os vossos filhos, nós vamos terminar com eles, né? Nós vamos terminar o ano, como diz, com eles, se Deus quiser, né? Logo, logo nós vamos estar de volta. Então, assim, pais, eu gravei um vídeo já representando, né? Acho que vocês olharam com os filhos, e uma das tarefas era eles também gravar um videozinho curtinho para se apresentar, para eu poder conhecer o rostinho deles, né? Porque é muito ruim para mim como prof ter que planejar e dar aula sem poder ver o rostinho deles, né? Então, assim, muitos já me mandaram, muito show, olha, dá vontade de ir lá e dar um abraço em cada um, sabe? Muitos eu já conheço, porque eu fui muito ensino religioso de alguns quando estava, acho que no primeiro ou segundo ano, né? A turma 5.1 também eu já conhecia de um mês do ano passado, que eu fui prof de ensino religioso, da turma 41, o ano passado, nesse aula, então, mais ou menos eu já conhecia eles, né? Mas muitos eu ainda não conheço. E para mim, como prof, é muito difícil ter que dar aula assim, sem conhecer os alunos, sem estar pertinho. Mas, vamos lá. Como o professor Ezequiel falou e o professor Leandro, né, para mim também foi um desafio, né, tudo novo, aprender, né, a lidar com o sistema e tudo, mas o que importa é a gente ter saúde, né? Então, assim, uma coisa que eu peço para vocês, estipular um horáriozinho para os filhos de vocês poderem fazer as tarefas, né, de língua portuguesa. No início, eu não vou mandar muito. Nós temos 5 períodos por semana de língua portuguesa. O que eu vou fazer? Na segunda-feira, eu vou postar um vídeo explicando a atividade da semana e depois eu já coloco a atividade, tá? Na segunda-feira. Então, assim, ó, essa atividade que eu vou postar na segunda-feira é para eles fazerem a semana inteira, até sexta-feira.
né? Sexta-feira vai fechar, daí sábado não dá mais para colocar, tá? Então, assim, ó, eu achei melhor eu postar uma vez só na semana para os alunos não se perder, né? Então, eu posto na segunda-feira as atividades da semana e eles têm segunda, terça, quarta, quinta e sexta para fazer. Só que, assim, ó, eu peço para vocês. Ah, a prof postou segunda, mas é até sexta. Vamos deixar para fazer quinta, sexta de manhã, né? Porque assim, ó, não vai ser pouca atividade também, vai ser texto, interpretação, leitura, atividades ortográficas, produção textual, né? Então precisa de um tempo maior para eles fazer, porque como eu disse, se eles estivessem na sala de aula, nós teríamos 5 períodos, né, de língua portuguesa. Então, assim, ó, eles vão ter a semana inteira para fazer, só que eu peço assim, ó, se cada dia, ou que nem eles ganharam horário, né? Por exemplo, na segunda-feira eles têm 2 períodos de português, uma turma. Peçam para eles, assim, 1 hora para eles fazerem atividade na segunda. Aí, se eles têm algo novo na quarta, faz atividade, faz mais um pouco na quarta, para não deixar. Por que eu peço isso? Porque não vai ser só de português, vai ter de matemática, de ciências, de história, de geografia, de artes, de educação física, de ensino religioso. Aí, se eles deixarem para fazer tudo no final da semana, eles não vão conseguir, né? Então, assim, ó, estipular um horário para eles fazer. De tarde, eles estariam na escola. Então, assim, eu sei que eles não vão aguentar a tarde inteira, mas 2 horas por tarde para eles tirar, para pegar os cadernos e fazer as atividades, está ótimo, né? Então, essa ajuda que eu peço para vocês. Em relação ao conteúdo, agora, até acho que final de abril, eu vou primeiro trabalhar sondagem para ver como eles estão na escrita, na leitura, na ortografia, na produção textual, para depois eu ver se dá para introduzir conteúdo novo. Mas assim, ó, pais, eu quero que vocês fiquem bem tranquilos. Sempre antes da atividade, eu vou gravar um vídeo explicando aquela atividade. Então, eu peço que eles prestem bastante atenção na minha explicação. Eu vou dizer o que é para copiar no caderno, o que não é, né? Que nem para a semana que vem eu já preparei. É um texto e daí a interpretação do texto. O texto, eles não vão precisar copiar no caderno, porque é um texto bem grande. Eles vão ler lá na plataforma, mas as questões vão ter que copiar no caderno e responder no caderno. Então, assim, ó, xerox não precisa fazer. Nós combinamos, assim, que tudo que nós vamos dar para eles agora, eles vão ter que copiar no caderno e assistir, digamos, vídeos, né, explicação, tá? Então, não se preocupem com o xerox. Eles vão copiar e eles vão assistir ou ler no computador ou no celular. Tá? Então, assim, eu peço essa ajuda de vocês para controlar essas atividades e para postar, né? Que nem eu disse, ó, segunda eu coloco, sexta fecha, né? Então, assim, eu vou olhando durante a semana e durante a tarde eu estou à disposição também para responder eles da 1h30 às 5h30, né? É o horário que nós temos, eles podem perguntar ali, como muitos já vieram fazendo essa semana, perguntando, né? Prof, não estou conseguindo enviar o vídeo, né? Prof, é para postar aqui as atividades, então a gente vai, e dúvidas que eles tiverem, eles também podem perguntar, que eu vou responder, né? Então, assim, ó, só nesse sentido eu peço para vocês ajudarem a controlar para que eles façam as tarefas. O que eu vou avaliar agora no início, né? Eu vou avaliar a participação deles, a produção das atividades, né? Eu gosto, assim, ó, muito capricho, né? Caderno organizado. Assim, pelo que eu vi, os que já me mandaram as atividades agora, até hoje de tarde, assim, ó, muito caprichado, estão de parabéns, assim, esses 5º anos estão de parabéns pelo capricho da atividade de língua portuguesa no caderno de português. Então, eu acredito que vai dar certo, que vai... Estou gostando dessas turminhas porque capricho tem, né? Que nem eu sempre digo para eles que o caderno é o espelho da gente, né? Aqueles que têm um caderno lindo são as pessoas, são os alunos que arrumadinho, bem penteado, né? Então, eu vi que todos são bem organizados, então estão de parabéns, que continuem assim. Vou avaliar também, além do capricho, né, a responsabilidade, a entrega dos materiais na data certa, a participação,
e também o andamento das atividades, né? Como eles, se eles estão conseguindo fazer, né? Então, mais isso que eu vou avaliar agora no início, tá? Então, assim, de minha parte seria isso. Se tem alguma pergunta, pode perguntar que eu respondo. A princípio, nessa nossa distância vai ser assim, né? Depois que voltar para a sala de aula, daí vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas, de minha parte, daí seria isso. Ok, prof. Boa Grazi? noite, eu sou o pai da Lauren. Eu gostaria de saber, do caderno, tem que ser postado fotos, imagens do caderno? Seria isso? Não sei se eu entendi correto. Sim, quando for para fazer no caderno, né, aí tem que tirar foto e postar aquela imagem, que nem o senhor falou. Mas vai ter algumas atividades que eles vão poder responder lá na plataforma mesmo. Tá? Daí, quando daí eu vou explicar, que nem eu disse para o senhor, que sempre antes, no início da semana, antes da atividade, eu vou postar um vídeo de eu explicando as atividades para eles. Então, quando eu disser, ó, essa semana vocês vão copiar tudo no caderno, tirar foto e postar lá. Daí é isso. Senão eu vou dizer, a atividade tal, digamos, atividade de ortografia para fazer lá na plataforma mesmo. Daí é para fazer lá. Daí vai, né? Porque tem como fazer lá mesmo. Ok, obrigado. De nada. Boa noite a todos, eu sou a prof. Grazi, então, como a professora Lizardi e o professor Leandro apresentaram antes, eu vou trabalhar com os alunos as disciplinas de matemática e ciências. Como a professora Marli falou, é tudo novidade para a gente, né? Ano passado foi um sistema diferente, dar aula dessa maneira é bem difícil. Aquele estar com os alunos diariamente, aquela olhar no olhinho dele, perceber se ele está entendendo ou não a explicação, acompanhar o caderninho deles, é totalmente diferente, é algo que a gente consegue ver se ele está aprendendo ou não. Assim, é difícil, mas a gente precisa se acostumar, né? E eu acho que, como a prof falou, para você está sendo bem difícil, e para nós também, porque a gente também está aprendendo. Como a prof. Lizardi falou, a gente está pedindo bastante ajuda para os universitários, né? Mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Falando um pouquinho agora de como a gente trabalha, né? A prof. Marli falou que eles têm um horário, tá? Esse horário, eu tenho 2 períodos de ciências e 3 de matemática com cada turma semanal. Eu gostaria, assim, ó, que para não acumular as atividades, todos os dias, que nem na segunda-feira, dá uma olhadinha no horário, e vê lá, eu vou ter a 5.3 e eu vou ter a 5.1, com ciências. Vai lá e entra, a prof vai estar sempre, todas as tardes, disponível ali para tirar dúvida. Para eles não se perderem, sigam o horário, né? Em ciências, vai lá, a prof está ali, agora vai ter atividade. Segunda-feira, eu sempre vou postar as atividades. Na realidade, já postei, mas disponibiliza para vocês na segunda. Matemática vai disponibilizar na terça, que é quando os alunos começam a ter a disciplina, para não dar confusão, tá? Qualquer dúvida, gente, entra ali na plataforma, tem o bate-papo, questionam. Eu estou bem feliz porque eu disse para a prof. Lizardi, para as outras profs, que eu tinha bastante receio que a gente tivesse dificuldade, né, que os alunos tivessem dificuldade, os pais, para se comunicar com a gente. Mas essa semana, até agora, foi bem tranquilo, os alunos perguntando, acredito que os pais estão junto, ou eles sozinhos estão dando conta, e isso me alegra bastante. Eu acho que vai ser tranquilo, né, a gente vai acabar acostumando com esse sistema. Sempre que tiver, pessoal, explicações, assim, ó, eu vou gravar um vídeo também, vou postar junto.
Ano passado a gente já fazia isso, mas era pelo WhatsApp, né? Então era um pouquinho mais difícil porque tinha que carregar, pesava no telefone. Esse ano não, esse ano a gente faz pelo YouTube, bem tranquilo a explicação. E pode ser bem extenso os vídeos, né? Então vai ficar bem tranquilo. Assistam várias vezes. Quando tiver pergunta, pergunte lá, pessoal, eu vou estar sempre disponível para responder. Em relação a o que eu vou avaliar, como a prof. Marli falou, ano passado foi um ano bem diferente. Nós vamos ter que primeiro ver o que essas crianças sabem, né? Na disciplina de ciências é um pouquinho mais fácil, porque o que foi trabalhado no passado era aquele conteúdo. Ciências eu começo agora retomando a parte dos recursos naturais, é conteúdo novo, é tranquilo, vai andando tranquilamente, sem depender do que foi trabalhado no passado. Mas a questão da matemática já é bem diferente. A matemática é um processo contínuo, né? Eu preciso ver o que eles sabem para dar sequência. Então, essas primeiras aulas, né, eu vou dando atividades de retomada. Então, seria bem importante, vocês podem acompanhar eles, sim, devem, mas que eles façam, para mim poder perceber o que eles aprenderam, né? Se os pais ajudarem, a gente acompanha sempre lá, eu vou sempre olhando, vou corrigindo. Se vocês ajudarem eles a fazer tudo, eu não vou ter aquela noção do que ele sabe e o que ele não sabe, né? Para mim poder retomar e explicar de novo. Semana que vem eu já fiz a aula também, eu dei cálculos, principalmente, e fiz várias perguntas. Eles vão ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Numeração, cálculos, probleminha, charadinhas, para testar, né, numa atividade, o que eles sabem. E ali eu vou conseguir ter uma base para dar sequência, tá? Então, ajudem, mas no sentido de postar, de fazer caprichado no caderno, de organização. Mas no realizar a atividade, deixem que eles façam sozinhos, tá? E outra coisa, prof, eu não estou conseguindo fazer essa atividade. Entra lá e me pergunta. Vou responder e vou explicar, tá? Bem tranquilo. Avaliação. Gente, eu vou ter que ir testando e vendo o que eles estão sabendo, né? A gente vai avaliar, como a prof falou, o capricho no caderno, a organização, se realmente eles estão aprendendo, o que eles aprenderam. Esse primeiro trimestre vai ser um pouquinho diferente, tá? Vai ser, assim, mais tranquilo, mais sossegado. Quando a gente voltar, e eu acredito que vai ser logo, né, prof. Lizardi? Assim que mudar essa bandeira, a gente volta, presencial, né? Vai ser diferente. Mas a gente vai seguindo e a gente vai sempre passando para vocês o que nós vamos avaliar, tá? Sigam os horários, gente. Procurem, assim, ó, na segunda-feira, dar conta de matemática, dar conta daquelas disciplinas. Ah, prof, mas ciências é um caso diferente. Eu tenho só na segunda-feira com eles e na 5-2 eu tenho na terça, né? Só que se você deixar acumular essas disciplinas, não vai dar conta depois, né? Então, procura naqueles horários pegar aquelas disciplinas para ficar mais fácil. Eles vão ter gente no mesmo dia, que nem eu sei que às 5:13, eu acho que tem português, né, prof. Marli? E tem ciências naquele mesmo dia, né? Então, eles vão ter que dar conta de 2 disciplinas. Mas, português, eles vão ter mais 2 dias na semana, né, prof? Eu acho que é assim. Mais 3 aulas, Então, tentem se organizar nesses horários, que vai ser mais fácil para eles, e quando a gente voltar, mais tranquilo também, tá? Pessoal, eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Ah, lembrei de uma coisa bem importante. No 5º ano, a tabuada, né, ela é fundamental, gente. Ela é a base para tudo. Todo o conteúdo de 5º ano, que é novidade, é bastante coisa, ele vai precisar ter como base principal a tabuada. Então, assim, ó, eu não sei como eles estão, né, por isso que eu dei atividades essa semana, eu pedi para eles fazerem a tabuada, sozinhos, né, e depois corrigir. Estão vindo coisas maravilhosas, eu estou bem feliz, que a maioria está acertando, né, tomara que realmente fizeram a atividade bem como eu pedi, né, para a gente testar e saber. Mas, desde já, assim, ó, coloquem eles a retomar a tabuada, tá? Ponto inicial para matemática de 5º ano, tá?
Não sei se vocês têm alguma pergunta ou a gente vai falando e... Sim. A Karen, ela é aluna nova do colégio, a gente veio transferido de Passo Fundo. Sim. E lá, o estudo estava online, mas eles faziam aulas por polígrafo. Então, muita coisa a mãe fez, sabe? Sim. Tem coisas assim que nem agora a Pro estava falando ali, que deu atividades para eles, a Karen não tem. A gente não tem essas atividades que foi colocado. E como eu falei, muita coisa eu ajudei ela fazendo em casa, porque tinha também prazo para entregar e não tinha explicação de matéria, então eu acabei ajudando. Acredito que ela entra agora com alguma dificuldade. Isso, e se ela precisar, essa dificuldade que ela for apresentar mais, a Pro tem como ajudar, eu tenho como pedir para a Pro, olha, não estamos conseguindo, eu também não estou conseguindo, como é que a gente faz? Isso ela vai ter uma ajuda, uma atenção quando precisar, ou tipo, vai se vira? Não, mãe, bem tranquila assim, ó. A Karen, eu acho que foi colocado ontem, né, Prof. Lizardi? E foi atualizado e ela entrou na chamada, né? Então, acho que só ontem ela conseguiu acessar e visualizar as atividades. Exatamente. Bem tranquilo, mãe, assim, ó. Qualquer pergunta, entra lá, faz a pergunta, a gente responde, a gente explica. Eu posso gravar um videozinho explicando tanto para ela quanto para os outros, não tem problema nenhum. Esse é o processo que a gente quer agora, né? Ver o que eles têm, o que eles sabem, o que eles precisam aprender e, claro, sanar essa dificuldade para a gente seguir. Bem tranquilo, bem à vontade. Todas as tardes eu vou estar lá, da 1h30 às 5h30, podem perguntar. Ah, prof, mas eu vou perguntar à noite, porque eu sento à noite para dar uma revisada. Tranquilo? Põe a pergunta lá, no outro dia, primeira coisa, a resposta, quando começa a aula, 1h30, eu respondo e assim a gente vai seguindo. Tá. Bem tranquilo. É para isso mesmo que... atividades que os professores já passaram, que ela está sem... A gente consegue essas atividades para ela fazer? Sim, Prof. Lizardi. Sim, assim, ó, assim que as prof agora atualizarem, que ela entrou no sistema do Educar Web, assim que as prof atualizarem a chamada lá, ela vai conseguir visualizar todas as atividades que foram postadas desde o início da semana, tá? Ele só vai atualizar e ela vai conseguir ver tudo, tá? Essa dúvida, até é bom eu colocar para os pais, né? O Educar Web, esse que vocês estão usando agora, a gente usava ele na escola para os profs fazerem a chamada, colocarem os planejamentos, os conteúdos que eles trabalhavam, as notas. Então, essa parte que agora foi disponibilizado para as famílias, ele é novidade tanto para os profs como para mim, para o Diri, para o Vice, e tem muita coisa que a gente está descobrindo, que vocês estão nos mandando as dúvidas, e a gente está indo lá no portal para descobrir, porque às vezes por isso que a gente não consegue responder na hora para vocês, porque a gente tem que ir lá pesquisar também, porque a gente também não sabe. Essa da Karen era uma situação que a gente não sabia, que ela teria que entrar, que a gente teria que colocar ela no sistema e que cada professor teria que entrar na sua chamada, lá onde postou as atividades, e atualizar a sua página para ela ver as atividades. Mas então isso a gente já está sanando também, já está vendo como fazer, então os professores já estão fazendo e aos poucos vai aparecendo para ela as atividades. Tá bom, obrigada, então. Na disciplina de ciências e de matemática, eu já atualizei e na minha chamada, mãe, ela já está aparecendo. Então, eu acredito que já vai estar disponível as atividades lá para ela fazer. Tá bem, então. Obrigada. Nada. Pessoal, eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Enquanto vocês pensam, uma colocação assim, ó. A Prof. Lizardi comentou que esse portal, ele não era um portal de interatividade entre pais e alunos e professores. Era utilizado para toda a parte burocrática dos cadernos de chamada, os boletins, faltas, presenças, tudo era por ali. E aí a SMEC tinha, então, isso é para todas as escolas municipais de Panambi. A SMEC, então, tinha, vamos dizer assim, eles pagavam para usar essa parte do sistema.
Então, agora, não sei como é, esses trâmites legais a gente não sabe, também não vem ao caso. Mas agora, então, ele foi acrescentado dentro dele, eles licenciaram essa parte de interatividade entre professor, aluno e pais. Só que vocês, pais, digamos assim, visualizam e interagem do lado de vocês, pais e filhos, né? Mais os filhos interagem do lado deles, com o login e a senha deles. Os professores fazem as postagens, né? E aí a questão de secretaria da escola continua sendo feito aquele gerenciamento que é a parte legal do sistema, a parte legalizada de todo o processo, né? Mas nenhum de nós tem uma senha ou algo assim, não tem como a gente visualizar, não tem maneira da gente visualizar uma mesma pessoa com a mesmo login, a mesma senha, visualizar as três pontas da coisa, digamos assim. Então, o feedback que vocês nos dão de como as atividades estão chegando até vocês é muito importante para o professor saber como ele está postando. E daí o professor fica curioso, eu estou postando, como é que está aparecendo para o aluno? Aí o aluno devolve a atividade para o professor, e aí ele fica pensando, tá, mas como é que está aparecendo isso para o professor? Então, nós estamos há 4 dias, digamos, lidando com esse programa, e já se construiu muita coisa, né? E é assim mesmo, a gente não vai aprendendo, vai vendo, daí às vezes a gente pega uma senha de um aluno emprestado para ver como fica, pega uma senha de um professor para ver como fica, vai lá na secretaria ver como é que está sendo faltas e presenças, esses registros, né? Então é assim mesmo que a gente vai construindo esse sistema. Então a gente sempre pede um pouquinho de paciência e não tem um receio de mandar para a gente o que vocês estão vendo e os problemas que vêm acontecendo. Nós não sabemos, assim, resolver todos esses problemas que acontecem na escola, no sistema, mas a gente passa para frente, né? Passa para o desenvolvedor do sistema, passa para a SMEC e aos poucos ele vai se ajustando. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, que é algo novo e nós estamos trabalhando para que tudo se ajuste. Isso vai levar um tempo, né? Prof. Isolde? Ok. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Eu sou a Prof. Isolde de História e Geografia. Para os alunos, História e Geografia eu acho que é novidade, porque a gente trabalhava anos anteriores estudos sociais, né? Então, esse ano vem com disciplina de História e Geografia. Era muito legal presencial explicar para eles. No vídeo, eu tentei falar um pouquinho do que seria Geografia e do que seria História. Mas o 5º ano dividiu cada disciplina valendo seus 25 pontos no primeiro trimestre, né? Nota separada. Mas eles têm 3 aulas de Geografia por semana e 2 aulas de História por semana. Tem os períodos, tudo no horário, tudo certinho. Então, o que a gente trabalha no 5º ano em História e Geografia? Pela novos planejamentos, todos os escritores novos, são bem complexos, assim, para a idade deles, e como o ano... Que isso? Caiu. Professor, estamos te escutando, pode falar, só desapareceu. Eu vou falando porque aqui eu estou no celular, porque está tendo queda na net, então eu estou no celular no... Pode ir falando que a gente está te escutando. Tá, então eu vou continuar falando. Então, gente, assim, ó, as matérias, para eles, como é novidade, eu vou trabalhar em forma de vídeo explicativo nos links, e também em forma de registro no caderno, como a prof. Marli já falou. Eles não precisam imprimir as atividades, eles tiram fotos e me dão a devolutiva em fotos. Então, em geografia, assim, gente, é localização, orientação, pontos cardeais, colaterais, fazer mapinha da própria casa, do seu quarto, usar esse período agora que nós estamos em casa, para poder trabalhar essas situações de valorizar nosso lugar, a orientação no nosso lugar onde a gente está vivendo nesse período agora. Tipo, onde fica o norte da minha casa, o que tem ao norte, no sul, no leste, no oeste.
no sudoeste, noroeste, para depois, então, a partir disso, partir para o Brasil. Então, tentar localizar eles da forma mais simples possível. E eu vou trabalhar bastante com desenho também. Mas como seria isso? Eu gravo o vídeo mostrando e o aluno pode assistir várias vezes até que ele entendeu e vai produzir o seu caderno. Como também eu vou dar bastante, assim, de repente, um link de vídeos. Como a gente está impossibilitado de viajar, mas tem muita viagem gravada no Google, né, gente? No YouTube, viagens de lugar para o Brasil, de lugares para conhecer o mundo, o planeta. Então, em geografia, é isso. E a avaliação de geografia é os trabalhos que eles vão me mandar. Até, às vezes, pode ser um bate-papo com eles, que eu possa ter, que eu vou saber. O que ele descobriu? Ah, prof, eu pesquisei tal coisa, por vontade própria do aluno, mas eu vou te contar. Então, ele pode me mandar isso tudo, porque eu sei que nos anos anteriores, muitos alunos pesquisavam coisas e nos devolviam essas pesquisas de volta, e enriquecia as aulas, assim, muito. E isso, nessa maneira que nós estamos trabalhando, pode ser feito, porque o aluno pode pegar um vídeo, mandar o vídeo para a prof depois posta o vídeo para a turma toda, e assim vai ser o trabalho de geografia. A avaliação deles, então, é mais trabalhos, o capricho, o caderno, né, a devolutiva no dia certinho, tudo isso a gente vai olhar. E eu também estou sempre à disposição da 1h30 às 5h30, podem perguntar, conversar comigo, de boa. Em história, né, que é diferente do que as historinhas que a gente conta, que é a história verdadeira, o que se passou, o que é passado, o que se construiu, então a gente vai estudar assim, como que surgiram as coisas aqui onde a gente mora? Como que aconteceu isso? Como que os primeiros moradores faziam as casas? Como que eles abriram esse mato? Quem que deu as ideias? Foram os indígenas? Que grupos viviam aqui no Rio Grande do Sul? Depois chegaram os imigrantes, os alemães, os italianos, e de todas as origens que os alunos têm, o que que eles contribuíram, o que eles fizeram. Então, também, gente, é mais a nível de pesquisa, registro, trabalho, devolutiva do aluno, muita coisa nós vamos construir em cima da resposta dos alunos. E, como eu disse, é bom que eles entrem no dia da disciplina e façam as atividades. Por exemplo, na segunda-feira, a turma 5.2 tem 3 períodos de geografia, são os períodos da semana. Então, se eles fizerem atividade na segunda, geografia está cumprido. E se eles deixarem, vai acumular. Então, eu sei que a 5.3 tem na quarta-feira, os 3 períodos, a 5.1 tem um período na segunda de geografia e tem 2 na sexta. E pica o conteúdo. E história, eles têm 2 períodos. Então, a 5.1 e a 5.3 tem história na terça, e a 5.2 tem história na sexta-feira. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem perguntas, podem me perguntar. Acho que antes de eu passar para as prof de arte e educação física, eu quero falar do ensino religioso, tá? Que as prof não estão participando. Mas a 5.1 tem a prof. Silvia, de ensino religioso. A 5.2 tem a prof. Cristiane. E a 5.3 a prof. Dulce, tá? Que são as prof. de ensino religioso. As prof. de arte, ou a prof. Juliane, ou a prof. Raquel, podem continuar. Boa noite. Acho que o professor Sérgio quer falar primeiro.
Se eu puder, estou participando de 2 reuniões aqui ao mesmo tempo, uma no celular e uma no vídeo. Todos estão me escutando? Pessoal, boa noite a todos. Eu acho que tem alguns novos que vieram de outros municípios, de outras escolas, mas no mais, a grande maioria das turmas já foram meus alunos. Muita saudade de todos, a gente se enxerga aí pelas ruas. É complicado mesmo, tá? Eu vou ser professor de Educação Física, então, das 3 turmas do 5º ano, tá? Já tenho uma atividade postada lá no sistema, tá? Já tive algumas devolutivas, a gente tem conversado, tenho mandado retorno àqueles que já me mandaram as devolutivas, àqueles que já me questionaram, aqueles que têm dúvida, perguntem, tá? Sempre lá no sistema, certo? Em algum momento eu vou estar respondendo. Eu sou professor de 2 escolas, tá? Então eu tenho 16 turmas, muita criança, muita gente perguntando, tá? Mas não tem problema, podem perguntar. Falando um pouco da educação física, a nossa educação física, desde o ano passado, eu digo assim que nós tivemos um baque do que realmente é a educação física. Porque a educação física é brincar, é jogar, é movimento, é conversa, enfim, é socialização. E isso, com todo esse processo da pandemia, nos dificultou muito, que também dificultou a nossa avaliação em educação física. O que nós temos avaliado? O capricho das devolutivas, tá? O retorno, como que foram feitos, entregues. Tivemos trabalhos muito bons no ano passado, nas devolutivas, mas que é um processo muito difícil. Gostaríamos de estar lá na quadra, jogando, participando, porque eu vejo que a nossa disciplina, o aprendizado é fazendo, sentindo na prática, trocando experiências, e isso, para nós, está muito difícil. Como os demais professores já comentaram, estamos na expectativa de um retorno, pelo menos no sistema híbrido, porque aí a gente vai ter uma semana mais próxima de todos os alunos, e aí a outra semana a gente consegue fazer algum encaminhamento diferente, mais teórico. No 5º ano, como que nós trabalhamos a educação física? Nós trabalhamos um pré-desportivo, tá? Então, assim, nós tentamos passar uma iniciação dos diversos esportes que são praticados, tá? O handebol, o voleibol, o futsal, o basquete, o atletismo, a ginástica, enfim. Como que eu vou agir até, assim, esperando nós voltar a ter esse retorno? Essa atividade que eu pedi para vocês. Uma é a confecção de um brinquedo, tá? E esse brinquedo, eu quero que vocês guardem, certo? E se nós retornarmos, vocês vão doar este brinquedo para a escola, tá? Nós sabemos que provavelmente vamos ter que trabalhar, se voltarmos em partes mais isoladas, mais distantes, então nós vamos ter este material para nós ocupar. Então, sejam bem criativos na produção desse brinquedo. A outra atividade, eu sei que é mais complicado, porque nós estamos aí na bandeira preta e é mais complicado que muitos pais não saem de casa, tá? Então, façam assim, quem puder sair, quem tiver contato com a natureza, conforme está lá descrito na atividade, faça uma atividade, faça um vídeo, fotografa e manda lá no EducarWeb. Quem não puder sair de casa, faça no pátio da casa, faça dentro de casa,
tá? Seja bem criativo e mande a devolutiva. Tá bom, gente? Eu acho que da minha parte seria isso. Se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar, e se não, pode perguntar lá no sistema também, que estou sempre respondendo. Tá bom? Um abraço a todos aqueles que eu conheço, e sejam bem-vindos. Eu vi que temos alunos novos, sejam bem-vindos os novos também, tá bom? Então, nós vamos continuar, eu e a minha dupla, Prof. Raquel, nós vamos falar juntas, porque nós duas somos as profs das duas turmas, e nós trocamos tudo o que nós vamos fazer durante o ano. Então, eu sou Prof. Juliane, prof da turma 5.1 e 5.2. E a Prof. Raquel, então? Da turma 5.3. Então, nós somos... Só para comentar um pouquinho da atividade de hoje, eu já conversei com alguns pais que me cobraram, peço desculpa, eu botei os dois links do meu vídeo e acabou não indo do link da atividade, tá? Mas eu já ajeitei agora de tardinha, que à tarde eu passei fazendo alguns exames, e agora de tardinha, então, eu arrumei lá, tá? E tá ok daí. Então, nós trocamos bastante coisas. Quem é aluno da escola desde o primeiro ano tem um caderno de arte que é para ser a continuação ao longo dos anos. Então, esse caderno vai ser a última experiência, o 5º ano. Então, nós fechamos o ano com esse caderno. Quem não tem o caderno, que comprou um caderno novo, tudo bem. A ideia é nós fazer um portfólio com ele, saber como vai o ano do 1º ao 5º ano, qual é o aprendizado dele, o que ele cresceu, o que ele não cresceu. Então, o caderno é um dos que vocês vão ter que ter em casa, e depois, quando nós voltarmos também para a aula presencial. A questão do caderno, a parte não é só a parte prática, ela tem a parte teórica também. Então, além de a gente aprender a desenhar, fazer colagens, fazer todas essas partes que eles gostam bastante, tem a parte histórica também. E a nossa área é um pouco mais difícil que português, matemática, geografia, porque nós precisamos de outros materiais que, às vezes, os pais não querem ter em casa, que tem na escola, que é o caso da tinta, o caso de outros materiais que algumas mães não querem trabalhar com isso em casa, porque alguns conhecem, vai dar muita bagunça, a arte é a aula da bagunça, mas por isso que a gente tem que ver a questão do material. O que cada família quer trabalhar. A professora não vai obrigar aqui a trabalhar com tinta se a mãe e o pai não querem. Vai trabalhar com lápis de cor. Se os pais tiverem intenção de comprar outros materiais para ter em casa, para incrementar também, pode ter. Mas nós estamos pedindo o básico, que é o lápis de cor, que vocês têm dentro do estojo de vocês. Mas quem quiser comprar outros materiais para trabalhar em casa, para não precisar somente trabalhar com o lápis de cor, pode ter. Uma dica é a tinta aquarela, uma caixinha pequenininha, acho que está R$18, não faz bagunça, e ele trabalha com essa questão da tinta que tantos me pediram. Professora, tá faltando essa parte em casa. Então, essa parte do material, os pais, as famílias podem pensar o que quer. Nós temos uma lista de conteúdos a serem colocados. Então, artistas gaúchos, arte africana, elementos visuais. Então, tem uma série de conteúdos a serem trabalhados. A partir da BNCC, mudou bastante a questão de como se via a arte, que não é só a arte de desenho, não é só a arte da parte visual, entra a parte de dança, de teatro, a arte, o cinema, o circo também faz parte da arte. Então, tudo isso o aluno vai ter que aprender ao longo desses anos. Então, o 5º ano é o ano que eles estão terminando
a metade, digamos, do que eles têm que conhecer ao longo dos anos. E aí eles estão partindo para um sexto ano, que daí vai ser cada vez mais ampliado o conhecimento. Prof. Raquel? Eu ia colocar também que nós temos a parte da música também, né, Ju? Dentro da arte. Até comentei com a ajuda na gente desses trabalhos, né, que vocês estão fazendo, de arquivar nesse caderno ou numa pastinha, né? Além do conteúdo, ter esses trabalhos para não se perder. Outra coisa que a gente comenta bastante, às vezes, é nos acabamentos, né? O sentido da pintura, o acabamento do trabalho, né? Bem feitinho, bem realizado. O que mais? Lembrar que quinta-feira é o dia de arte, educação física e ensino religioso, então essas 3 matérias é colocada nesse dia, quando eles voltarem para a escola, então é quinta-feira o dia, e ela, como foi a Prof. Lizardi falou, é uma que tem nota, então a questão da entrega tem que ser pontual, a questão do capricho, do acabamento, e eu falo sempre para os alunos, quanto mais entendem de português, geografia, história, matemática, ciências, mais vai ajudar para a arte. Então, quanto mais o aluno for curioso, pesquisar coisas, para ampliar o vocabulário dele artístico também, que vai ajudar ele as ideias. Então, todas as matérias ajudam uma a outra. Então, é interessante ver como ele era, qual eram os desenhos dele do primeiro ano e como estão os desenhos agora no 5º ano, por isso aquele caderno que eu falei no começo. Então, está dando certo, vocês já ganharam atividade para essa semana, um videozinho de boas-vindas e um PDF que foi junto, para ver mais ou menos como é que vocês estão nessa quarentena, qual é o emocional de cada um de vocês, como vocês estão sentindo essa retomada, porque a arte também trabalha com o emocional através das obras de arte, através de tantas outras coisas. Então, na quinta-feira é o dia que eu gostaria que os alunos dedicassem para essas disciplinas, para não chegar a pegar o sábado e domingo da mãe e do pai para fazer atividade que ele podia fazer sozinho, né? Porque a arte, na maioria das vezes, a criança consegue fazer sozinha, ela não precisa do pai e da mãe para estar do lado, né? Então, ela pode criar sozinha, para poder estar sempre em dia com as atividades. A partir da semana que vem, a Prof. Lizardi já viu mais ou menos, eu estou preparando uma atividade um pouquinho diferente, vamos ver se vai dar certo. E aí, vamos vendo se as atividades vão ser postadas de 2 em 2 semanas, para dar tempo de fazer atividade. Isso ainda nós temos que ver, porque tem atividades de pintura que demora bastante tempo para fazer. Isso? Qualquer dúvida, a plataforma está aí. Eu ia só colocar, Ju, em relação, né, nas entregas. No passado a gente teve bastante, né, entregas muito depois do prazo. E ali na plataforma a gente coloca a data, então vocês têm que cuidar da data da entrega, tá? Porque é uma coisa assim que a gente, né, decidiu, né, que é até a tal data e que vocês deveriam postar, então, para não deixar atrasar essa atividade. Então, que a arte vale nota, né, também, e é importante também para os filhos de vocês, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição também. A 53 podem chamar, podem mandar mensagem. Hoje eu não consegui responder a todos que estavam em exame, mas de noite já consigo responder, tá bom? Na plataforma fica bem fácil da gente, eles próprios podem entrar lá no bate-papo, conversar com as prof, ver quais as dúvidas. Eles já têm, vários já perguntaram também. Então, seria isso, né, prof. Raquel? Acho que é. Só complementando e aproveitando um pouquinho o gancho da prof. Ju, por exemplo, matemática, quando eu trabalho geometria com eles,
a prof de artes é o meu braço direito, a gente trabalha junto, né? Então, é bem legal essa interdisciplinaridade que a gente faz, né, com os conteúdos, tá? Só juntando um pouquinho aí. Isso aí. Alguma pergunta? Assim, ó, as prof colocaram bastante a questão da importância de fazer as atividades, de entregar as atividades em dia. E esse é o mesmo pedido da prof. Silvia, da prof. Cristiane e da prof. Dulce, que são as profs de ensino religioso, tá? O ensino religioso, a única diferença dos outros anos é que vocês sabem, assim, ó, que não é trabalhado uma religião, tá? São trabalhados valores, essa questão mais, a importância da oração, que tem em todas as religiões, são questões mais que perpassam por todas as religiões e não uma religião específica. A diferença dos outros anos é que ensino religioso também eles terão nota, tá? Eles também serão avaliados. Outra diferença, este ano para o ano passado. Ano passado, o primeiro trimestre, eles não tiveram nota. No segundo trimestre, eles tiveram uma nota valendo 40 pontos e no último trimestre, 60 pontos, tá? Esse ano, nós retornamos de novo aos 3 trimestres. Então, o primeiro trimestre vale 25 pontos, o segundo trimestre 30 pontos e o último 45 pontos, né? A diferença do quinto ano passado, nos anos anteriores, eles tinham todas as disciplinas, português, matemática, ciências, mas se juntava tudo e as prof davam uma nota, tá? Este ano, eles terão uma nota para história, uma nota para geografia, uma para português, uma para ciências, uma para matemática, uma nota para arte, uma nota para educação física e uma nota para ensino religioso. Então, é muito importante que entrem no portal. Se alguém ainda está com dificuldade, nos chame ou me liga, manda um WhatsApp, agenda um horário. Como eu disse no início dessa reunião, pode ir até a escola. Hoje eu atendi mães lá que não estavam conseguindo, que não se achavam no portal. A gente mostra lá na hora como faz, como entra, porque o celular, ele tem um pouco uma diferença, um pouco para o computador. Então, às vezes, se acha no computador, quando vai fazer no celular é diferente, tá? Então, podem agendar com nós, ir na escola que a gente auxilia vocês, tá? Ontem eu coloquei no grupo de pais um tutorial, tanto do celular como o computador, para fazer, para seguir o passo a passo, tá? Não é difícil depois que se olhar, os tutoriais são fáceis de fazer. Eu vou passar para o prof. Ezequiel também, para o vice-diretor, que ele tem uma mensagem, que vocês sabem que todos os anos a gente fazia as viagens, né? E agora não vão poder ser feitas, mas o professor Ezequiel vai falar um pouquinho sobre a viagem deste ano do quinto ano. Então, na fala da prof. Isolde, né, ela comentava sobre a questão da importância de viajar, da importância dos trabalhos articulados a isso. E a viagem tradicional da escola no quinto ano, ela é uma viagem de muito conhecimento, né, de muitas atividades, mas infelizmente esse ano a gente ainda não vai ser possível realizá-la, né, que é para Viamão na Quinta da Estância. Porém, nós estamos em contato, a própria Fazenda Quinta da Estância desenvolveu um projeto de viagem virtual, né, e isso foi ano passado já, mas no ano passado não pudemos realizar porque foi da metade do ano em diante e inviabilizou as agendas. Então, a ideia eu coloco para os pais, se todo mundo concordar com isso, é algo que vai acontecer então mais para o final do ano, independente de nós estarmos com as atividades já presenciais na escola, né?
mas é algo que vai ter um custo também. A gente não tem ainda o custo para apresentar, porque isso está sendo feito os contatos agora para ver essa questão. Então, seria uma viagem virtual com guia e também com conteúdo, né? As prof, ano passado, né, Prof. Isolde até teve acesso ao que era a proposta, né? Então, esse ano seria aprimorado, mas a ideia seria essa, não deixar de passar o conhecimento que a nossa viagem para Viamão, na Quinta da Estância, proporciona, né? Então, os pais podem, ao longo da semana, conversar com as prof, dar um feedback aí também, se concordam com essa ideia, a gente vai colocar, as pessoas vão colocar também no planejamento lá para o último trimestre, né, essa atividade, né? Só lembrando, voltando, podem me passar sobre a questão das viagens, né? Podem nos chamar no WhatsApp sobre essa questão, né? Vice-diretor, né? Podem nos chamar se quiserem deixar algum recado para nós pelo WhatsApp também, ou lá na plataforma direto para tirar as dúvidas com as prof ali, vocês podem colocar também, tá? Essa reunião de hoje, então, como eu havia falado, ela está sendo gravada, a gente vai disponibilizar ela para os pais que não conseguiram acompanhar hoje, né? Algo bem importante que a gente tem que lembrar, amanhã à noite vai ter outra reunião virtual, que é a da CPM, vai ser disponibilizado um link também, é bem importante, né, diretor, que todos participem da reunião amanhã de noite da CPM, né, que vocês vão poder tirar dúvidas também. No ano passado, muitos alunos acabaram não realizando algumas atividades. Não vou fazer, porque não havia reprovação. Não adianta fazer porque não vai ter reprovação igual no final do ano, tá? Esse ano vai mudar um pouquinho, né? A sistemática, a gente não tem a orientação oficial ainda, né? Mas, a princípio, pode haver uma reprovação, mas isso ainda será comunicado oficialmente para os pais. Mais alguma dúvida, podem perguntar, que eu vou lembrando e vou tentando responder. Todos os pais conseguiram entrar no Educar Web para fazer as atividades. Sobre o Educar Web, deixa eu só lembrar, assim, as profs já estão me passando um feedback dos pais que estão entrando, visualizando, porque, assim, o Educar Web, ele proporciona para as professoras um documento onde elas podem visualizar diariamente quem entrou no portal, só visualizou a atividade e saiu do portal. Quem fez alguma atividade e não fez todas, quem não enviou, elas têm um registro de tudo. Esse portal, ele consegue enviar para as profs, elas conseguem ter esse acompanhamento, inclusive do horário que o aluno visualizou a atividade, tá? Então, tudo isso, elas conseguem ver nesse relatório que vai passar. Alguns alunos até ontem não tinham visualizado nenhuma atividade lá no portal. Então, as profs já me passaram o nome de quem não tinha visualizado absolutamente nada. Alguns tinham visualizado, mas não tinham feito nenhuma atividade. Então, teve alguns pais que ontem já andaram recebendo um recadinho, né, que eu já andei mandando recadinho que não estavam visualizando, se estavam com algum problema e que precisavam de auxílio, né. Então, alguns já retornaram, né, alguns eu já auxiliei para entrarem no portal, né. Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamando que a gente vai tentando ajudar vocês também. É algo novo, inclusive, para nós, né. Então, se tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta, uma dúvida, senão eu passo para o Diri. Eu tenho uma pergunta em relação às postagens. A gente faz as fotos, né, e como a escrita é a lápis, nem sempre fica bem nítida, né, a gente procurou fazer a foto certinha. Como é que as profs estão recebendo na plataforma, estão conseguindo? Ontem eu fiquei meio assim, parecia que ficou muito fraquinho, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo fazer a leitura nesse sentido. Você teria que... Pode falar, prof.
Quando nós recebemos o retorno de vocês, as fotos, nós temos duas opções, só visualizar ou baixar. Muitas delas realmente ficaram bem difícil da gente identificar, visualizando, mas quando a gente baixa, né, como arquivo ali e abre na pasta, fica bem tranquilo para a gente ver elas. Mas, boa a tua colocação, sempre procurem, assim, ó, tentar deixar o mais nítido possível, tá? Mas todas as que eu recebi, eu consegui abrir, ou só abrir, visualizar, ou baixando ela. Tem isso, eu também. Tá, então tá bem, obrigada. Que, na verdade, a gente vai acompanhando depois que eles terminam, e aí ficou algumas... Eles cansaram de escrever, foi a primeira semana, depois de muito tempo, eu até disse, bate, porque escrito um pouquinho mais forte, né? Mas, enfim, então tá bom, obrigada. Prof. Lizardi, eu tenho uma pergunta com relação à postagem dos vídeos. A postagem das fotos está bem tranquila, bem fácil de fazer, só que eu não estou conseguindo postar o vídeo do celular, eu não sei se é por causa do arquivo do celular ou... É assim, ó, o que a gente tem, foi uma dúvida que eu já tentamos investigar, na verdade. Assim, ó, o prof. Ezequiel também fez o dia, né, a formação. Quando é um vídeo curtinho, o prof. Ezequiel quer explicar? Posso? Até eu vi essa pergunta, acho que é a mesma mãe que fez a pergunta no chat, né? E estava aguardando depois para responder aqui, não no chat, porque outros pais talvez estão com essa mesma dúvida. O que acontece que a empresa que administra a plataforma colocou que pelo tamanho, né, pela plataforma na rede municipal, se fosse postado o vídeo direto por cada um, ficaria muito pesado e às vezes difícil, né, de administrar esta questão. Então, a orientação para os vídeos é que se poste o link. Se vocês observar as atividades que as professoras estão mandando através de vídeo, né, nenhuma é o vídeo ali direto, todas já está com um link. Então, o ideal é que transforme esse vídeo num link. Aí tem um processo. Então, colocamos também a escola à disposição, técnica informática, nós lá para ajudar aquelas famílias que precisam dessa orientação. E tem, eu não sei avisar se foi postado para os pais aquele tutorial de fazer a conversão do vídeo, mas também é algo que pode ser colocado, então pode pedir no privado quem está com essa dificuldade, que é transformar o vídeo que fez do aluno num link, e aí postar ele de uma forma lá, devolver na plataforma o link, né? Aí a professora vai acessar, né? Isso tem a ver com o YouTube, ele vai ficar hospedado lá no YouTube, né? E aí tem alguns processos em tornar ele público, em não deixar público, para que vamos dizer assim, a professora só possa assistir, né? É um outro aprendizado também no meio das tecnologias, mas, por enquanto, né, a empresa Educar Web tem essa orientação de não postar vídeos direto ali, né? Isso vale para o celular, como também para os vídeos, quem utiliza a plataforma através do notebook, né, ou computador. Viu? Eu também tive essa dificuldade com o vídeo do Eduardo. Então, quem sabe eu até sugiro de colocarem lá no grupo esse tutorial, porque provavelmente não é só um pai que está tendo essa dificuldade, provavelmente são vários, né? São vários. É que, na verdade, eu fiquei de fazer um tutorial ao meio-dia, porque eu vou precisar do auxílio dos universitários aqui em casa, né? Acho que como vários pais sempre socorrem. E aí eu vou fazer agora de noite os universitários aqui em casa vão me auxiliar. E eu vou fazer um tutorialzinho que é bem simplesinho, até eu vou mostrar, não usando o YouTube, só o Google Drive, para vocês criarem o link dos videozinhos, tá? Então, eu vou fazer daqui a pouquinho. Se eu conseguir, eu termino hoje e já posto para vocês no grupo, tá? Ótimo. Isso, obrigada. Bem lembrado, professor Lizardi, da questão do Google Drive e não do YouTube, que aí facilita bem mais, né? Uma outra coisa, já que nós estamos falando em vídeo, teve um pai, acho que não foi do 5º ano, enfim, mas vale a experiência,
ele tinha YouTube Kids no celular do filho. Então, o filho só acessava via YouTube Kids. Então, os vídeos que as professoras estavam linkando, estavam mandando, ele não estava abrindo, porque era YouTube Kids. Bom, é mais um aprendizado, porque a gente também vai ter que aprender a deixar esse vídeo mais light, digamos, para as crianças. Ou, às vezes, teve professores que usaram um vídeo, não deles, mas um vídeo pronto para mandar para as famílias para incrementar a aula. E ele também não estava abrindo no YouTube Kids. Então, o que a gente pede para vocês, por enquanto, é que quem tem esse YouTube Kids para as crianças, na hora, se não abrir no YouTube Kids, acompanha eles, né, para ele não abrir, permitam o acesso a ele ao YouTube normal, né, enquanto isso não for resolvido, a gente está atrás disso para ver como fazer também, né, mas se isso não for possível, infelizmente, né, então, no momento, ajudem eles, fiquem junto com eles quando eles vão assistir esse vídeo e depois vocês, enfim, bloqueiam de novo, né, mas por enquanto não temos uma solução assim ainda, mas estamos chegando lá, estamos indo atrás. Foi mais um questionamento que surgiu e a gente vai compartilhando com todo mundo que vai aparecendo. Como eu disse antes, é um aprendizado conjunto, né? Todo mundo vai aprendendo como é que vai usar esse sistema aí. Mais uma dúvida, estou escutando? Fotos, vamos dizer, se eu tenho um trabalho que dá 4, 5 fotos, eu vi ali que no aplicativo a gente não consegue juntar eles. Correto? É mesmo uma por uma? Ou senão teria que montar no Word, colar todas lá dentro e enviar. Sim, é uma por uma. Na verdade, esse portal ele não consegue mandar, tem que salvar enviar, depois salva e envia de novo. Ele não está, acho que ele não está liberado para mandar mais de uma foto. Não sei, prof. Marli, vocês já usam há mais tempo, se é parecido com o do Estado, que as escolas do Estado usam, né? Ele é um pouco diferente do Estado, dá para mandar todas juntas, né? Mas eu vi que teve uma família que mandou a foto da capa da folha de rosto do caderno e das atividades do dia. Mandou assim, apareceu a primeira, daí eu fui para cima, deixa apareceu a outra. Mas eu ainda não vi se dá para mandar, mas essa família mandou as duas juntas na mesma. Mas assim, ó, quem está me mandando, porque são três fotos, na verdade. Quem está me mandando uma, depois a outra, bem tranquilo. Vocês viram que quem me mandou assim, eu olhei de uma por uma, daí eu coloquei corrigido e coloquei lá o parabéns, ou ótimo, né? Não tem problema quanto a isso. Uma sugestão, Marcos, a ser tentada, para todos também, talvez monta uma pastinha e tenta subir a pasta, digamos. Talvez funcione, não sei, mas estou chutando aqui. Eu tentei subir a pasta e não deu certo. Não deu certo. Então já não. E aí ontem a gente postou todas, menos religião e ensino religioso e arte, né, que veio, até ontem à noite não tinha visualizado, acho que veio hoje, né, e educação física. A gente fez as outras. Deu para nós, como vídeo de português, 19 anexos. Então, tivemos que fazer 19 vezes, é bem trabalhoso, né? Mas o que eu fiz? Eu fiz o início e ensinei, né, já pro Lucas ir fazendo, porque não é difícil, né? Só que é trabalhoso. E tentei nomear como... Só um pouquinho. Desculpa, gente. Tentei nomear como 1, 2, 3, até para os profs conseguirem, não sei como é que isso chega para você, você vem nessa ordem também. Se às vezes não vem, vocês poderiam daí nos avisar, ó, tem que renomear diferente, enfim. Mas não deu certo com a pasta. Tinha que descobrir de que forma é mesmo, né? Talvez compactando o arquivo, será que não? Zipando? Na verdade, Oi, pode falar. Eu não lembro qual foi a família que mandou, mas se alguém está presente e quiser explicar, porque teve, acho que foi hoje que eu vi, que postou assim, junto, sabe? E daí até me chamou a atenção. Não sei se está presente, se quiser, quem sabe, falar, que descobriu, né? Para nós aprender também.
Seria bom se a gente descobrisse, né, ao longo agora dos dias, porque facilitaria para todos, né, para nós e para vocês também a correção. Deve ser um aplicativo de juntar as fotos, né? Acho que deve. Isso existe. E eu estou anotando aqui também todos os questionamentos que a gente não sabe responder para vocês, né? São mais questionamentos que a gente vai ter que investigar aqui no portal, vai ter que tentar, testar, e o que a gente não conseguir resolver, a gente vai passando para a Margit lá na SMEC e que ela entre em contato, então, com a base, que é a empresa que é responsável pelo Educar Web, e para eles tentarem resolver isso, facilitar para nós também. Uma dúvida, sim, sobre como essa semana está meio indefinido, a questão a gente não sabe muito como postar, se os prazos vão ser prorrogados, por exemplo, tem até sexta-feira para postar. Não conseguimos postar, se na segunda ou na terça, a gente vai conseguir postar as fotos ou as devolutivas dessa semana. Profs, vocês pensaram nessa questão ou o que vocês vão deixar mais tempo? De repente deixam visível até a semana que vem? Para essa semana, como tem muitas dúvidas, eu pensei nisso. Não sei, para essa semana, como tem muitas dúvidas, muitas dificuldades, às vezes a gente está tendo, quem sabe prorrogar, mas não sei, só uma ideia. Com certeza, as profs vão ver essa questão para dar uma prorrogada, mas assim, isso vai acontecer, né, um pedido de vocês agora no início, até para aprender como mexer, né, então com certeza as profs vão deixar mais dias livres, mas depois é assim, isso é uma coisa bem importante que o pai chamou ali, nas outras semanas, vocês têm que observar muito o dia do encerramento das postagens das atividades, tá? Porque depois que passou da data limite que as prof postaram lá, vocês não vão conseguir mais enviar as atividades, tá? Eu não sei nem se elas vão ficar visíveis para vocês, tá? Então, essa primeira semana, com certeza, as profs vão deixar uns dias a mais, porque vocês vão ter que se adaptar, mas daí depois vocês vão ter que observar isso. Tá? Boa noite, Lizardi. Oi. Eu queria saber sobre essa questão também da organização, que estão pedindo bastante sobre a organização dos horários, né? E daí, que nem hoje, eu tive um receio de mandar um trabalhinho de história, que já está pronto, mas é que hoje, no caso, não teria história, né? E nem amanhã, que é o último dia da entrega da atividade, também não é dia de história. Eu mando mesmo assim, sendo o último dia da entrega, ou como é que vai ficar isso? Prof. Isolde fechou o microfone. Pode falar, prof. A gente recebe. Prof, é uma coisa que eu também lembrei de chamar atenção, viu? Podem mandar. A única coisa é assim, as prof vão visualizar durante a tarde, que é o horário de aulas delas. Então, se vocês mandarem de manhã ou o dia que não tiver aquela disciplina, podem mandar, mas elas vão visualizar e responder vocês à tarde, quando seria o horário de aula, porque até tem profs, né, que tem outras escolas de manhã, né, ou que tem outras atividades que não vão conseguir responder fora desse horário. Então, mesmo que não tenha disciplina naquele dia, vocês podem mandar. Só essa questão da visualização vai acontecer em outro horário, durante a tarde, que seria a hora de aula. É isso, professor? Eu acho que também eu quero colocar para vocês, assim, que eu acho que é bem importante chamar atenção. A gente está à distância, né? E a gente quer voltar às aulas presenciais, né? Todo mundo quer voltar. Então, a gente está contando que no início do mês, né, se tudo
for bem, que a gente vai voltar às aulas né, presenciais. Então, como isso vai acontecer? Fiquem bem antenados, ligados lá no grupo de WhatsApp, porque vai ser todas as informações por lá sobre as aulas presenciais. Elas vão ser meio a meio, tá? Então, como vai ser? Uma semana vem um grupo para a escola e o outro grupo que vai ficar em casa vai continuar com as atividades pelo portal, tá? Na semana seguinte, o grupo 2 vem para a escola e o grupo 1 vai ficar em casa e vai ter aulas pelo portal, né? E ainda as profs vão ter que cuidar de um terceiro grupo, que é o grupo que não vai voltar presencial, né? Então, as profs vão ter que cuidar o grupo 1 e o grupo 2 e mais o grupo 3, que é o grupo que não vai voltar às aulas presenciais, que são algum aluno que a família optou em não mandar para a escola. Então, uma coisa que vocês vão ter que cuidar bem, quando a gente colocar lá nos grupos, a gente vai colocar os nomes dos alunos que vão vir na primeira semana, o grupo de alunos que vai vir na segunda semana, o que a gente observou? Alguns pedidos de pais, irmãos para virem na mesma semana. A gente observou também a questão de algumas famílias se organizam com as caronas, né? Um dá carona para o outro, então tudo isso a gente tentou observar, tá? Então, isso vocês vão receber tudo pelo WhatsApp, então tem que ficar bem antenado, tem que abrir os arquivos que vocês recebem pelo WhatsApp, porque assim, ó, teve várias pessoas que estavam com dúvidas, que hoje me perguntaram sobre o Educar Web, e que, na verdade, não tinham assistido ao vídeo que o diretor mandou na semana passada, explicando de como seria a aula, o início do ano letivo nas escolas, né? Então, tem que dar um tempo, tem que olhar o que é mandado, o que é enviado. A gente está com os grupos fechados para as famílias postarem, né, já porque agora no início do ano é muito recado, é muita organização, muitos recadinhos importantes que vocês têm que abrir, tá? Tem que tá indo tudo esses recados importantes pelo WhatsApp, tá? Tô passando a bola, então. Só pegando o gancho ali da coordenadora Lizardi, eu queria reforçar também para que os alunos ouvissem com atenção os vídeos que nós mandamos explicando a atividade, porque o vídeo que eu postei segunda-feira, eu expliquei como era para fazer, né? Coloquei as fotinhos. Aí teve alunos me perguntando, né, o que eu tinha explicado lá. Então, assim, ó, façam com que eles assistam. Não entendeu? Assista de novo. Claro, se não entendeu, né, ou se tem uma outra dúvida, tudo bem, mas assim, digamos, perguntar o que o professor explicou no vídeo, sabe? Muitas vezes a gente sabe que eles nem olham, né, o vídeo. Então, assim, ó, reforçando para olhar, para prestar atenção, né, o que é para fazer, porque lá vai estar, eu pelo menos vou explicar bem direitinho como é para fazer, o que é para copiar no caderno, o que não é, né? Porque acontece casos, a gente explica, o texto é só para ler, né? A história é só para ouvir, e daí os pais vão ir lá e tiram xerox ou imprimem para colar no caderno, e não tem necessidade, né? Então, a gente sabe que quanto menos sair de casa, é melhor, por isso que nós não estamos dando nada que precise imprimir ou xerocar ou ir até a escola buscar. Então, assim, ó, prestar bastante atenção nas explicações dos professores nos vídeos. Então, reforçando o que foi falado, os grupos de WhatsApp, vocês continuem, o canal com os pais, a parte administrativa, os recados, né, tudo isso vai continuar sendo pelos grupos de WhatsApp, como sempre foi. E a parte pedagógica, digamos assim, as aulas, são pelo Educar Web. Então, para a gente separar um pouco isso, para não sobrecarregar mais o telefone de ninguém, né? Vai ser um processo, né? Mas vai valer a pena.
vai ser um processo meio difícil, a gente vai, mas se nós nos esforçarmos, vai ser bem tranquilo essa adaptação, né, e vai ser bem melhor. Claro, no telefone às vezes não dá, isso, aquilo, mas nós temos que pensar que a gente não vai ter sempre bandeira preta, né, então vai ter momentos em que a gente pode ter um contato com a escola, retirar atividades, enfim, né, a gente não sabe até quando que vai isso tudo. E também vamos colocar cada vez mais coisas ali dentro, vamos começar com algumas aulas gravadas, né, aos poucos a gente vai colocando isso. A escola é grande, tem muitos alunos, muitas famílias, mas a gente vai fazer isso acontecer, né, vai fazer isso funcionar. Quero convidar então vocês também, amanhã a gente vai ter a reunião da ACPM, que a CPM digamos assim, a parte lá, tem alguns pais aí do 5º ano que participam, né, que estão na diretoria da CPM, e amanhã, então, teremos, a gente sempre faz a prestação de contas, no mês de março, início de março, prestação de contas, eleição da nova diretoria, e as prioridades para o ano que segue. Então, a gente vai fazer isso amanhã, sempre tem a participação também de um representante da Secretaria de Educação, onde vocês também vão poder, no final, enfim, perguntar ou indagar alguma coisa que a gente não possa responder, não é? Então, é para toda a escola, essa questão da CPM, e vocês viram aqui que eu apareço com um e-mail diferente, é um e-mail, essa reunião, então, para ser gravada, nós estamos usando um e-mail cedido pela Secretaria de Educação, que é normal, assim, os da gente, a gente não consegue gravar a reunião, então é um e-mail cedido pela Secretaria de Educação que nos possibilita fazer isso. Então, enfim, fica esse convite também. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, alguma pergunta, aguardamos ainda. Ninguém mais? Então... A Ana quer falar? Ana? Não Pode vi falar, aqui. Ana. Ana tem que... Abre o microfone. Tem que liberar seu microfone. Certinho? Boa noite. Não é uma pergunta, mas é uma colocação. Até eu e mamãe estávamos conversando hoje à tarde referente ao conteúdo, né, que vem sendo colocado pelos professores. E, em primeiro momento, assim, parece que é bastante conteúdo, né? Mas eu acredito que está sendo bem utilizado, né? O tempo deles vai ser bastante utilizado. Então, acredito que o crescimento deles durante esse período, né, que está sendo diferenciado, eu acredito que vai ser muito produtivo para eles. Então, quero dar os parabéns até à escola, né, aos professores, principalmente pelo conteúdo que está sendo colocado. Obrigado, Ana. É sempre bom ouvir isso, né, que a gente tá no caminho. Isso. Alguém mais? Então tá. Ficamos no... Me ajudem aí os colegas, se mais alguém levantou a mão, acho que não, né? Enfim, mas continuem dessa forma, nossos telefones estão, o nosso da equipe principalmente, está assim gastando umas 3 baterias por dia, mais ou menos, né? Mas é o começo da coisa, e é que a gente sabe e acredita que isso tudo vai valer a pena para nós otimizarmos esse ano letivo de 2021. Agradeço, então, a presença de todos, né, e qualquer coisa, estamos à disposição.